Se tem uma coisa que eu sinto saudade é de comer croissant na escola, até que eu descobri que o croissant recheado não é croissant de verdade. Então hoje essa é a receita que a gente vê. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinho, um canal feito pra gente conhecer melhor a nossa comida e a história que ela conta. Assim você vai tomar decisões mais conscientes e sem paranoia. Não esqueça de se inscrever, toca no bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar conteúdo novo. E também já curte esse vídeo para o YouTube saber que você quer saber o que está acontecendo nesse canal. Seguinte, o croissant é um pão tradicionalíssimo da França, só que ele é austríaco, tão antigo que a história original dele na verdade já se perdeu. O que existem hoje são fragmentos sobre a origem do croissant. É mais ou menos assim, a Áustria é muito conhecida pelos seus cafés, e a tradição gastronômica diz que o croissant nasceu num contexto de guerra. Os padeiros austríacos estavam lá fazendo pãozinho de madrugada para ter ele fresquinho quando começasse o dia, e eles ouviram o exército otomano cavando túneis sob Viena. Então eles conseguiram alertar as forças de segurança e assim eles acabaram vencendo essa batalha. E o croissant, que em francês significa crescente pelo formato dele, seria uma alusão à bandeira do Império Otomano. Aí passa o tempo, nasce a Maria Antonieta, que é a arquiduquesa da Áustria, e ela vai para a França com o Luís XVI, onde morre decapitada na Revolução Francesa. E com ela foi o croissant, que se tornou um dos símbolos da cozinha francesa, e foi a França que jogou essa receita para o mundo. Por isso a gente reconhece o croissant como francês, não como austríaco, apesar de ele ter nascido na Áustria, a técnica ser austríaca e tudo mais. Então agora a gente vai para a receita que é uma maravilha e é trabalhosa. O que é o croissant? O croissant é um pão feito com uma massa semi-folhada. A massa folhada, aquela lá do 1000 folhas, que é super crocante, super fininha, com muitas folhas. Manteiga, massa, manteiga, massa, manteiga, massa, blá, 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 e assim por diante. A massa semi-folhada segue o mesmo princípio. É uma massa que vai ter uma camada de massa, manteiga, massa, e a diferença é que essa massa é um pão, enquanto a massa folhada não leva fermento. Tem muito tutorial aí pelo YouTube, pela internet, mostrando como fazer essa massa, mas só que são tutoriais que na verdade não são a massa de verdade. São técnicas de que você abre a massa, pincela a manteiga, abre mais uma massa, pincela a manteiga, isso não é uma massa semi-folhada. A massa semi-folhada é um esquema em que você faz uma massa super fermentada, em que você vai colocar um bloco de manteiga no meio, dobrar a massa sobre esse bloco e vai abrir. Aí você dobra mais uma vez, abre, dobra mais uma vez, abre e assim por diante. Assim, ó. Primeiro, em 140 ml de leite, você vai dissolver 11 gramas de fermento biológico seco. Todas as medidas em colheres e xícaras vão estar ali na descrição. Como o fermento é seco, você precisa colocar no leite para ele hidratar e realmente ativar, ele começar a fazer essa fermentação. Senão você também não vai conseguir nem misturar direito na massa. Então tem que ter esse cuidado. O leite pode estar morno, mas não fervendo. Senão ele vai matar o fermento e o teu pão não vai crescer de jeito nenhum. Em 140 ml de água, você vai colocar 55 gramas de açúcar e 12 gramas de sal. Você vai misturar isso com um garfinho para tentar dissolver o máximo possível. Com essa quantidade você não vai conseguir dissolver totalmente, mas é bom você dar essa homogeneizada para facilitar na hora da sova. Lembra que a sova vai ser manual, uma máquina faria isso tranquilamente, mas a nossa mão pode ser difícil. Aí você vai pegar 500 gramas de farinha de trigo e vai misturar 40 gramas de manteiga em ponto pomada. Ela precisa estar molinha para você conseguir misturar. Aí você junta aquela mistura do leite hidratado com o fermento e dá uma misturadinha com a colher de pau, junta a água e o açúcar, dá mais uma misturada, mas você não vai dar conta de fazer isso só com uma colher. Então vira na bancada e começa a misturar com as mãos. Como toda receita, pode ser que a sua farinha peça mais ou menos água. Aí a dica que eu sempre dou é a seguinte: a massa não pode mais grudar nas mãos, mas ela também precisa deixar a bancada limpa, o que significa que ela recolheu toda a farinha que ela precisava e também não tem em excesso. Porém, a massa do croissant vai ficar um pouquinho mais pegajosa. E para sovar, você faz esse movimento. Pega e empurra a massa sem rasgar ela e gira. Empurra, dobra sobre ela mesma e gira. Aí mais uma vez, empurra, dobra ela sobre ela mesma e gira. Nesse movimento a sova vai pegar por toda a extensão da massa. Você vai facilitar assim o teu trabalho. Como a gente vai abrir essa massa várias e várias vezes em sequência, ela precisa estar muito bem sovada, senão ela vai começar a se rasgar. Então, se ela estiver difícil de sovar e você não conseguir chegar no ponto,
você pode cobrir com plástico filme e levar para a geladeira. Assim o glúten vai relaxar e você consegue deixar ela mais molinha, mais maleável para continuar a tua sova. Por que eu estou usando plástico filme e não pano umedecido para o croissant? Primeiro, a técnica original do croissant vai me dizer que a cada etapa eu preciso deixar fermentando 12 horas na geladeira. Eu não vou deixar 12 horas porque eu não tenho todo esse tempo disponível. Só que mesmo assim, mesmo colocando na geladeira, tem fermento ali dentro. O fermento vai agir e a massa vai crescer. Só que se ela crescer demais, a cadeia de glúten vai acabar se rompendo em algum momento. Se a cadeia de glúten se rompe, vai acabar ficando um pão meio disforme, ele não vai crescer legal no forno, então tem que ter esse cuidado. E o plástico filme vai ajudar a segurar esse crescimento. Você vai ver que quando você deixa agora na geladeira, quando você for tirar, o plástico vai estar inchado. O segundo motivo são os ingredientes. Eu preciso ter muito cuidado com essa receita no seguinte sentido. Receitas italianas, você tem que dar preferência a usar ingredientes italianos. Alemães, ingredientes alemães. E receitas francesas, ingredientes franceses. Por quê? Essa receita foi preparada para aquele ingrediente específico. Eu até procurei uma farinha de trigo francesa própria para croissant, mas só que eu não encontro em lugar nenhum. E na internet é caríssimo, eu preciso importar. Assim como o recheio, que é um bloco de manteiga, eu precisaria de uma manteiga específica, chamada extra seca, que é uma manteiga que não foi hidratada. Só que eu não tenho acesso a isso, eu não encontro em lugar nenhum aqui e nem mesmo na internet eu encontrei. Então eu acabei pegando os nossos ingredientes brasileiros mesmo, e a gente vai perceber que o ingrediente acaba não tendo tanto impacto assim. Claro, se você quer um resultado profissional como você encontraria lá na Europa, você precisaria dos ingredientes europeus, toda a técnica, tudo isso. Isso não significa que teu croissant vai ficar ruim, vai ficar excelente se você seguir a técnica. Quem quer fazer pão, faz. Quem não quer, diz que a culpa é da farinha. Enquanto a massa está na geladeira, você vai pegar um bloco de manteiga de 200 gramas e vai abrir tentando deixar um quadrado mais perfeito possível. Faz isso entre 2 folhas de papel manteiga para não grudar no teu rolo e ser mais fácil. Aí você coloca esse bloco de lado, polvilha trigo na bancada e às vezes o tempo da geladeira é suficiente para deixar a massa lisa que a gente precisa. Se chegar no ponto dela estar perfeitamente lisa e não enrugada, a gente começa a empurrar com os dedos para abrir com calma. Aí você pega o rolo e com todo cuidado você vai abrindo ela. Sempre em movimentos do centro para fora. Aí você faz uma vez de cada lado, gira a massa do centro para fora, do centro para fora. Você não pode ficar indo e voltando com o rolo porque você vai acabar estimulando a massa a voltar ao lugar original. Então você pega do centro e empurra para a borda. Se você voltar com o rolo, a massa vai voltar junto com ele. Então tudo que você esticou uma parte vai acabar se perdendo. E eu tento abrir essa massa o mais quadrado possível. Eu preciso deixar num formato muito parecido com o da manteiga para conseguir fazer uma dobra que cubra todo esse bloco depois. Então eu vou colocar o bloco em cima da massa na diagonal e vou tirar o meu papel manteiga com cuidado para que a manteiga não se quebre. Pode ser que ela quebre uma pontinha, que foi como aconteceu, mas eu só volto ela para o lugar e dou uma apertadinha para ela voltar para o bloco. Ela precisa ficar um bloco único. Aí eu pego as pontas e puxo para o centro, tentando não sobrepor camadas de massa, mas sempre juntando as pontinhas. Eu preciso esconder totalmente esse bloco. E se eu ver que faltou um pouquinho de massa, eu posso puxar ela com as mãos com cuidado para que não se rompa. Então, ó, vai ficar um envelopezinho, todo quadradinho, perfeitinho. Ali ficou com alguns vincos, mas isso quando eu abrir vai se sumir. Aí eu cubro com plástico filme em cima e embaixo e vou levar para a geladeira mais uma vez, por uns 20 minutos, meia hora. Se a tua cozinha é quente como a minha, então você vai precisar colocar na geladeira a cada etapa para evitar que a manteiga derreta. Se ela derreter, vai ficar pastosa e pode começar a vazar pelas bordas da massa. Daí você não vai mais conseguir fazer as dobras e grudar uma camada na outra. Mas também se a manteiga ficar muito dura, se você deixar na geladeira muito tempo, você vai acabar ficando com bloquinhos de manteiga que quando você vai abrir, talvez acabem rasgando a massa, estourando a cadeia de glúten. Então não vai crescer corretamente. Se você tem um termômetro, vai ser muito bom. Você pode espetar dentro da massa e a manteiga tem que estar mais ou menos a 20 graus. Se você não tem, coloca o dedo mesmo, sente se a manteiga está derretendo, mas não está se espalhando e também não está se rachando. A massa precisa estar fria em todas as etapas, então quando ela esfriou e a manteiga está no ponto que a gente precisa, você polvilha a bancada, coloca a massa e vai amassando com um rolo bem devagarinho para começar a espalhar essa manteiga. Aí você vai fazer um movimento de esticar com muito cuidado, sem fazer muita força. Eu vou só empurrando o rolo, primeiro nessa extensão,
para cima e para baixo, sempre do centro para as bordas, ou eu posso começar em uma parte dela e ir até o final, nunca voltando, e sempre tentando deixar um retângulo. Aí eu viro a massa e faço do outro lado. Desse outro lado eu posso fazer um pouquinho mais de força, que eu preciso voltar para um retângulo. Você vai tentar deixar ela fina. Aí você vai fazer um vinco com as mãos, dividindo ela em 3 partes. 1/3 você vai dobrar sobre ela mesma e vai tirar todo o excesso de farinha. Eu gosto de usar um pincel de silicone para tirar esse excesso, porque eu preciso que a massa grude nela mesma. Aí os outros 2/3 eu dobro assim. Eu vou juntar a ponta das massas ali, com cuidado, não sobrepondo, mas juntando elas. Aí eu dobro essa massa no meio, fazendo esse rolinho. Eu dou uma apertadinha só para grudar e vou cobrir mais uma vez com plástico filme. Cobrindo totalmente para não secar nenhuma pontinha. As pontas secas podem rasgar a massa. Aí, como eu percebi que a minha massa está muito grande, eu vou pegar uma faca super afiada e fazer um corte certeiro nela, de cima a baixo. Eu não posso ir e voltar com a faca, que senão eu acabo com esse folhado. Aí essa metade que eu não vou abrir agora, eu coloco um plástico filme e deixo na geladeira. Olha como já dá para ver que ela está se folhando. Essa é só a primeira dobra. Eu vou repetir mais algumas vezes ainda. Aí eu vou esticar ela mais uma vez, tomando todo o cuidado possível para que ela não se rompa. Quanto mais eu dobro, mais sensível ela fica, que eu estou estressando a cadeia de glúten. Eu viro ela 90 graus, estico no outro sentido e dobro 1/3. Dobro 1/3 para dentro, outro terço para dentro também e faço esse rolinho igual ao original. Aí eu pego esse rolinho, vou passar o plástico filme de novo e volta para a geladeira. Eu ainda vou repetir esse movimento uma terceira vez, mas eu não deixei no vídeo para não ficar muito longo. E depois da terceira vez vai ser a última abertura que eu vou fazer, com todo o cuidado possível. Perceba como as bordas já estão rachando, porque a massa já está muito sensível, esse glúten já está muito esticado. Aí então eu vou cortar as bordas que ficaram tortas para ter o menor desperdício possível. Cortar em cima, cortar embaixo para deixar um retângulo reto. E sempre uma faca muito afiada, um corte muito certeiro, porque se eu ir puxar a faca, eu vou puxar todas as camadas junto. E eu gosto de medir com uma régua, com uma trena, para ter certeza que os croissants vão ficar padronizados, porque eu vou precisar dividir esse retângulo maior em 3 retângulos menores, sempre com um corte muito certeiro, um corte só. E esses retângulos eu vou dividir em triângulos, então um retângulo grande virou 3 retângulos pequenos, e os 3 pequenos se tornaram 6 triângulos. Aí cada triângulo eu vou pegar o meu rolo, vou abrir ele, deixar o mais esticado que eu consigo de novo, cuidando para não rasgar, sempre com muito cuidado, muita delicadeza. Aí com uma faca eu faço um corte na base desse triângulo e vou começar a enrolar ele. Então eu dou uma enroladinha e puxo tudo isso para trás, para eu conseguir esticar a massa um pouco mais e deixar o rolinho bem apertado ali. Porque ele vai crescer no forno, eu preciso aproveitar o melhor possível essa massa. E quanto mais esticado ele tiver, mais o formato de lua eu vou conseguir deixar, mas eu vou conseguir dobrar ele aqui no final. A pontinha eu sempre deixo para baixo e com as mãos mesmo eu puxo as pontas para o centro. E quando estiverem todos enroladinhos, eu vou colocar em uma forma ou com papel manteiga, ou untada, ou uma antiaderente. Como essa massa já tem bastante manteiga e ela vai soltar um pouco da manteiga no forno, não tem tanto risco assim de grudar, mas é sempre bom prevenir. Eu gosto da antiaderente. Aí eu coloco um pano úmido e deixo crescer até dobrar de tamanho. E depois que cresceu, eu pincelo uma gema com um pouquinho de água para deixar ele douradinho e levo para o forno a 175 graus por 10 minutos e depois a 150 graus por 6 minutos, até ele ficar douradinho com uma crostinha assim. Ele vai ficar bem sequinho. No forno ele solta bastante manteiga. Não se preocupe porque ele vai absorver isso de volta. Aí ele vai ficar nessa coloração. E é claro que isso não é uma receita que eu faria todo dia, mas é legal quando eu tenho um tempo que eu quero pensar, que eu preciso de muita atenção aqui, preciso me dedicar a essa massa. Então agora chegou a melhor parte, vamos provar. No croissant você consegue ver as camadas de folha e ouça o som que faz quando eu corto. Toda essa crocância é essencial para essa massinha folhada. E olha dentro como fica, você consegue ver as camadas. E também quando você puxa elas, você consegue desmontar o croissant. Ele não é uma massa só, ele realmente são camadas enroladas em si próprias.
E olha como você vê elas definidamente. E por dentro ele é um pãozinho macio, bem manteigudo, bem gostoso. Bom, essa foi a dica de hoje. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo pão, qual é a próxima massa que você quer entender o processo de preparo. Até a próxima e tchau!